Bom, então meu nome é Vanduir Borchardt, eu sou professor do Departamento de Ciências Ambientais aqui da UFSCar. É, Minha área de atuação ela é mais voltada para a área de climatologia e eu trabalho muito com a questão de mapeamento, com a questão de ferramentas de geoprocessamento. Então, essas ferramentas elas se alinham então, com a parte climática. Então, eu também trouxe um exemplo. Eles procuram fazer uma relação, na verdade, entre a ocorrência de relâmpagos, que é uma parte que eu atuo, e a parte onde as tempestades têm início. Então, o objetivo do estudo era identificar não só as áreas onde tinha mais ocorrência de relâmpago, mas também aonde os relâmpagos eles tinham início, tá? Em que regiões essas tempestades elas costumam acontecer, porque nem sempre uma tempestade ela acontece, a maior parte dos raios, por exemplo, acontecem sobre um local onde a tempestade teve início, a formação dela. Então, meu objetivo era entender onde ela se forma. E aí tem alguns exemplos aqui, algumas figuras só mostrando. Por exemplo, é o caso que eu estudei na região de São Paulo, especificamente. Então, São Paulo, todo o Vale do Paraíba, o que a primeira coisa que a gente observava era que as tempestades elas começam em áreas de montanha. Então, ela tem início numa área de montanha e ela se propaga sobre as regiões mais de vale. Então, um aspecto interessante disso é que você pode identificar, através desse processo, onde, digamos, os primeiros relâmpagos vão acontecer. Se você pensa em termos de proteção, que é uma questão muito importante, proteção contra relâmpagos, você pensa na questão da proteção, é interessante saber aonde que eles vão começar, onde as tempestades começam. Então esse era um dos estudos que a gente fez em parceria lá com o INPE, e hoje vem desenvolvendo, avançando nesses estudos. Aqui tem um outro exemplo. Estudo mais recente, ele é para identificar, na verdade, mais relação com o início de tempestades também, que foi então essa continuação, envolvendo o início das tempestades com um aspecto mais voltado à questão do uso do solo. Então, o uso do solo, como o uso do solo poderia influenciar, no caso, essa ocorrência das tempestades, onde elas começam, onde elas têm início. Então, esse estudo ele teve meio que o objetivo identificar então onde essas tempestades elas acontecem, onde elas começam, e aí tem uma relação que a gente percebe que existe uma relação. Aqui um exemplo no caso da região da Amazônia, que a gente vê então que essas tempestades elas tendem a acontecer em locais que são próximos dos rios, mas especialmente sobre as áreas de rios, como é uma área que tem rios de grande dimensão. As tempestades elas não começam sobre as áreas dos rios, elas começam nas regiões das vizinhanças. Tá? Por aí uma questão de termodinâmica, uma questão de efeitos de evapotranspiração também. Então, o uso do solo, a forma como o solo, como ocorre esse uso, quais são as características da superfície vão alterar, no caso, os locais onde as tempestades elas vão ter início ou não. E isso é uma coisa que está muito, digamos assim, é muito atual, porque a gente vê principalmente a questão da seca em São Paulo hoje. Isso tem um efeito muito claro, que se o uso do solo tem interferência onde as tempestades elas vão começar, então a gente pode tentar estender isso também para essa questão da falta de chuva em São Paulo. Pode ter alguma relação com a questão das variações de uso que estão tendo, com o desmatamento da Amazônia, com todas essas alterações do uso. Então pode ter um efeito sobre a ocorrência de tempestades, sobre a formação delas, sobre o início delas, onde acontece, e também sobre, digamos, a quantidade de chuva. Então isso pode ter todo um efeito em cascata.